Estamos de volta para mais um vídeo e agora a gente vai estar falando sobre o Estatuto do Idoso e a psicomotricidade. Será que tem alguma relação entre uma coisa e outra? Nós vimos que psicomotricidade é o ramo da psicopedagogia que estuda o movimento que causa algum tipo de benefício para o nosso organismo, para o nosso corpo, para o corpo do nosso paciente. E que esses benefícios são pautados em 4 pilares. Esses pilares são o cognitivo, o lado físico, o pessoal e o social. E nós temos que trabalhar esses 4 pilares de uma forma divertida. Por isso criaram a recreação, que o paciente vai estar aprendendo brincando. Principalmente nesse processo de aprendizado, que é um aprendizado mais dinâmico, mais vivo, mais alegre, o paciente com certeza vai ter mais alegria, vai se sentir mais feliz, vai aprender de forma mais fácil, além de ter mais prazer e querer fazer essas atividades. Quem dera que na nossa época de escola os professores se preocupassem com isso e fizessem aulas mais divertidas, mais dinâmicas e até mesmo mudassem a forma deles falarem para que nós, alunos, se adequasse melhor, se sentisse mais à vontade e sentisse mais gosto de participar da aula e visse aplicações práticas daquilo no nosso dia a dia. Quem de vocês já aprendeu alguma coisa que você se perguntou, quando que eu vou colocar isso em prática? Eu estou aprendendo uma coisa, estou tendo que aprender uma coisa ou vendo alguma coisa para uma prova que não vai servir de nada para a minha vida. Isso é muito ruim. Agora, se você aprender contextualizando com o seu dia a dia, com a sua prática, com a sua experiência, a sua vivência, se torna algo mais prazeroso e algo fixo. O conhecimento ele fica adquirido de uma forma mais fácil. E para isso que a gente está aqui, para falar para vocês como que essas coisas se comportam e como que nós vamos aplicar no nosso dia a dia. Como que você, cuidador, vai ter aquela visão, aquele estalo dentro da sua cabeça para saber, opa, eu posso usar isso que o professor falou. Olha, o professor falou isso, mas eu vou modificar dessa forma para se adequar ao meu paciente, pois o professor falou que cada pessoa é individual e a nossa assistência individualizada. E nós temos a obrigação de estar inserindo a atividade física e o exercício físico no dia a dia do nosso paciente, preenchendo todo o espaço ocioso, para que ele não fique parado de uma troca de roupa para outra, de uma higiene íntima para outra, de uma mudança de decúbito para outra. Não seja aquele cuidador que coloca seu paciente somente na frente da televisão e deixa ele assistindo televisão o dia inteiro. E isso se colocar ele para assistir televisão, que muitos cuidadores deixam o paciente olhando para a paisagem, olhando para o nada o dia inteiro e acha que são bons cuidadores. Cuidador bom é aquele cuidador que cuida da saúde e não da doença. Então vamos ver se o Estatuto do Idoso, que garante as leis, os direitos do nosso idoso, o que é que ele acha sobre isso? Será que ele gosta do bom ou do mau cuidador? E será que ele fala que o bom cuidador realmente trabalha direito e merece nossos aplausos? Se merece nossos aplausos, no final vamos todo mundo bater palma para o bom cuidador, que eu acredito que é você. Então vamos lá, falando sobre o Estatuto do Idoso e psicomotricidade. O Estatuto do Idoso é aquilo que nós vimos no começo, que ele foi criado não exclusivamente com o objetivo de garantir direitos para os nossos idosos. Que isso é um ponto que eu falo para vocês abertamente, que eu acho um absurdo ter que criar leis para fazer algo que deveria ser normal. Algo que nós, como população, como os adultos, como jovens, como adolescentes e crianças, deveríamos ter dentro da nossa veia, que é o respeito, é o cuidado, é o zelo, é o carinho e a proteção com os mais idosos, pois eles estiveram conosco e agora é a nossa vez de devolver tudo o que fizeram conosco. Aos nossos pais, nossos tios, nossos familiares, basta ser uma pessoa idosa, não importa ser da nossa família, mas merece ser tratado com dignidade, respeito, carinho e ter os seus direitos assegurados, independente se tem estatuto ou não. Porém, o estatuto ele vem mais para punir aquelas pessoas que não cumpriam com essa obrigação tão nobre de cuidar dos idosos, de respeitá-lo. E até hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que descumprem esse estatuto do idoso e descumprem as leis.
Porém, são poucas pessoas que denunciam. Às vezes você pode ver isso no seu dia a dia, na prática, e passar despercebido, e com medo ou receio de falar ou se pronunciar, fica quieto observando. E às vezes já está tão arraigado, está tão normal no nosso dia a dia, que a gente acha assim, é normal isso acontecer. Por exemplo, vocês já observaram que alguns idosos entram no coletivo, no ônibus, no transporte público, e tem pessoas que fingem estar dormindo para não dar lugar? Tem pessoas que fingem não ter visto o idoso para dar lugar? Ou seja, são pessoas que ignoram o Estatuto do Idoso, pois nele prevê que o idoso tem direitos acima dos nossos. Eles têm prioridades. Tem até assentos especiais dentro dos ônibus, coletivos, aviões que são exclusivos para idosos. E mesmo assim tem jovens que sentam lá e não dão lugar para o idoso sentar. É incrivelmente absurdo isso acontecer nos dias de hoje. Mas infelizmente acontece. Ou seja, a legislação está aí, mas infelizmente a sociedade não cumpre. Então a legislação, o Estatuto do Idoso, ele foi criado para garantir alguns direitos desses nossos idosos. E quais são esses direitos? Eu coloquei algum para vocês aí. Direito à saúde. Nossos idosos, será que estão realmente tendo direito à saúde? O Estado pode até estar trabalhando para que dê esse direito da saúde no SUS, nos postos de saúde, hospitais, que tenha prioridade, mas é muito difícil acontecer. Porém, quando a gente fala direito à saúde, o Estatuto do Idoso, ele fala que é um dever da sociedade, da família, da sociedade e do Estado. Ele começa pela família. A família do seu idoso, que você cuida dele, é uma família que promove o direito à saúde? Ele garante que o seu paciente esteja realmente assistido? Tem médicos, tem equipe trabalhando? Acredito que sim, pois até você está inserido nessa equipe. Ele tem direito à alimentação. Ele está se alimentando direito? Eles estão providenciando a alimentação dele? Pois o meu paciente, se ele não estiver bem alimentado, como que eu vou fazer alguma atividade psicomotora com ele? Se eu quiser trabalhar ao lado físico dele, se ele está desnutrido, fraco, não vai ter força para fazer a atividade. Então, o direito à alimentação é algo totalmente relacionado à prática de atividades físicas e exercícios físicos. Direito à educação. Direito à educação também está relacionado à parte da psicomotricidade, pois lembra que ele vai aprender brincando. E o direito à educação ele vai aprender. Então o nosso idoso tem direito a estudar, tem direito a buscar conhecimento, e esse conhecimento, de preferência, tem que ser um conhecimento com ênfase na psicomotricidade, que seja voltada exclusiva para o paciente idoso, paciente adulto, pois ele tem particularidades no seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem, e será que está sendo garantido tanto pela família, quanto pela sociedade e quanto o governo? Lembrando que, por você ser cuidador de idoso, você está substituindo o familiar naquele momento. Então, parte daí o princípio que você, na ausência do familiar, por estar sendo pago para cuidar do paciente, é responsabilidade sua providenciar, propiciar para esse paciente todas as condições dele praticar atividades físicas e recreativas. Nós vamos ver que existem vários tipos dessas atividades e que nós somos responsáveis em planejá-las e executá-las. Nós, cuidadores, temos essa obrigação prevista pelo Estatuto do Idoso. E você acabou de ver agora. Na ausência do familiar, ele pagou você para substituir e colocar lá no lugar dele, pois ele não pode ficar. A partir deste momento, você se torna responsável pela criação e implantação dessas atividades para o seu paciente. Direito à cultura, novamente voltado para o lazer, para o social, para o pessoal que ele vai ter que se ele vai se sentir bem com isso, e para o lado cognitivo, dependendo do que ele vai fazer, dependendo de como vai ser essa cultura para o paciente. E como nós vimos, na ausência do familiar, ele pagou você, então você é responsável por isso. Direito ao esporte. Olha, tudo a ver, até agora, a saúde, a alimentação. A saúde que é aumentada através de atividades físicas e recreativas, a alimentação que interfere na prática de atividades físicas e
e exercícios físicos, o direito à educação, que está diretamente relacionado à recreação, que é a forma de aprender com prazer, direito à cultura, que também é relacionado ao aprender com prazer e à interação social e pessoal, o direito ao esporte, que nada mais é que a prática da atividade física e do exercício físico, direito ao lazer, que nada mais é que a prática da atividade física, buscando principalmente você vai pegar o momento do lazer para inserir o paciente em alguma das atividades psicomotoras, ou seja, ele vai ter que sentir prazer, ele vai ter que aprender alguma coisa, ele vai ter que interagir com pessoas enquanto ele se movimenta nessa prática de lazer. Direito ao trabalho, direito ao trabalho, para o seu paciente ele trabalhar melhor, caso ele mantenha as atividades laborais dele ainda ativa, ele praticando exercício físico, ele vai ter mais tônus muscular. Isso quer dizer que ele vai ter mais força no seu dia a dia para a realização das suas atividades laborais, ou seja, do seu trabalho. Está totalmente relacionada com a nossa parte. Está vendo a importância de aprender atividade física e recreativa? Pois o Estatuto do Idoso está recheado, está completo de atividades, obrigações que o idoso tem, que são seus direitos. Direito à cidadania. A cidadania é o direito mais essencial do ser humano, é o direito dele falar, não, eu sou de tal nacionalidade, eu tenho direito a andar nesse país de ponta a ponta, que vai se culminar com o direito de ir e vir. Ou seja, e esse direito de ir e vir, como que o seu paciente vai conseguir fazer isso se ele não tem forças para fazer isso? Se ele está fraco, se ele está desanimado. A gente precisa restaurar a prática de atividades físicas e recreativas no nosso idoso para ele se sentir capaz de se sentir um ser humano pertencente a uma nação, que entra o lado social também, ele se inserindo na sociedade. O direito à dignidade. A dignidade é você propiciar para o seu paciente, por intermédio da atividade física e recreativa, o melhoramento da sua condição pessoal, ou seja, da sua visão de si mesmo. Ele se aceitar e gostar de si mesmo. Ele, quando ele faz isso, ele se sente uma pessoa mais importante, mais pertencente ao meio. E ele passa a ter a sua dignidade assegurada através do processo dele se sentir que ele tem um local dele no espaço, na sociedade. E ele passa a ser enxergado como ser humano, enxergado como alguém importante, alguém que é capaz de fazer as coisas. Não como alguém alienado, alguém julgado, alguém ultrapassado, um peso morto. E isso, lembra aquela produção de hormônios no cérebro da pessoa quando faz exercício físico? O seu paciente, tendo esse aumento na produção de alguns hormônios, ele vai se sentir mais importante, mais feliz. E isso vai refletir na dignidade dele. O direito ao respeito. Professor, mas o respeito está relacionado à atividade física e recreativa? Sim. O respeito não é só você tratar a pessoa bem, não é só você não agredir a pessoa, mas é você garantir os direitos dela. Olha quantos direitos a gente está vendo aqui. Se você respeita a pessoa, você garante a ela os direitos dela. Você garante a ela que ela tem direito e tem voz, que ela tem ação. E que você segue isso e dá valor a isso. Que você valoriza as condições dessa pessoa. O direito à convivência, que é a interação social. Olha que interessante, a condição social pode ser feita através de atividades físicas e recreativas. Você pode inserir ele tanto no seio familiar, se os familiares estiverem bem distantes do seu idoso, deixar ele um pouco de lado, mas também inserir ele na sociedade. Chamar aquele grupo que convivia com ele para fazer alguma atividade novamente com ele, ou levar ele até esse grupo. Inserir o paciente no meio social é muito importante. Isso é direito do familiar, da família, primeiramente. E quando a família contrata o cuidador, passa a ser direito do cuidador, dever do cuidador,
da comunidade, ou seja, da sociedade, e por último do Estado. E geralmente as pessoas pensam o contrário. Ah, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, o governo tem que fazer aquele outro. Só que o Estatuto do Idoso ele fala que o primeiro responsável é os familiares, o segundo responsável são a comunidade, os vizinhos, as pessoas que estão vivendo ao redor, e por último é dever do Estado. O Estado não vai interferir nos cuidados, no tratamento de um indivíduo, se esse indivíduo estiver sendo bem cuidado. E se você, como cuidador, você está vendo que ele está sendo mal cuidado, que os familiares não estão dando importância para ele, você também não der, e alguém denunciar, você vai ser enquadrado pelo Estatuto do Idoso por maus tratos. Pois você está descumprindo esse monte de direito que todos eles são relacionados um com o outro, e se você negligenciar essa parte dessa aula que é atividades físicas e recreativas, é você fazer a recreação, é você ocupar o tempo do seu paciente ocioso com atividades que vão trazer melhorias para a vida dele. Não deixar ele jogado num canto. Ou seja, se você cumprir com seu papel, se você pegar essa última aula nossa, que é a aula mais importante do curso, é aquela que você está aprendendo que o seu paciente é um ser humano e ele precisa sim ter uma ocupação geral do tempo. É você trabalhar ele por completo. É desde a mente até o físico. Aí você está sendo um profissional de valor. Professor, mas a gente viu agora o Estatuto do Idoso. E a psicomotricidade? Acabei de falar para vocês que tudo está linkado. A psicomotricidade vai ser simplesmente a colocação em prática daquilo que está previsto no Estatuto. Tudo aquilo que falou que é direito, que está listado aí para vocês, que eu falei um por um, quando você pega a psicomotricidade, você vai estar pegando o Estatuto do Idoso, que está escrito os direitos dele, e vai estar colocando em prática no dia a dia. E você tem que tentar colocar todos eles em práticas todos os dias. Toda vez que você for fazer plantão com seu paciente, você tem que pensar no Estatuto do Idoso, falar que meu paciente idoso tem tantos direitos e esses direitos têm que ser respeitados e colocados em prática diariamente. Como assim, professor? Não fica muito difícil, não? Não fica difícil. Se você diversificar a sua atuação, a sua prática de atividades com seu paciente. Você não precisa fazer a mesma coisa todos os dias e todas as horas, o dia inteiro, que vai ficar chato e repetitivo. Você vai diversificar. Vai fazer um jogo para exercitar o cognitivo, vai fazer uma festa, levar ele para fazer uma ginástica, alguma outra prática esportiva, vai voltar com ele, vai jogar com ele, vai trazer pessoas para interagir com ele, vai fazer uma sessão de alguma coisa, a gente vai falar várias formas de trabalhar esse paciente durante o dia e que não seja repetitivo. Você pode criar uma escala, criar uma rotina, fazer uma tabela. Ó, segunda-feira é dia disso, 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 terça é dia disso, disso, disso. E intercala, de preferência não apenas uma. Colocando assim, segunda-feira, 8 horas, na segunda-feira, 8 horas, ele vai fazer um jogo X. Na terça-feira, às 8 horas, ele vai fazer um jogo Y. Na quarta-feira, ele vai fazer um jogo W. E na outra segunda não vai voltar para aquele jogo X. Você já monta outra escala para não cair na rotina. Pois rotina só é bom para algumas coisas. A rotina vai ser boa para ele não se acostumar, aprender que ele tem que fazer certas atividades, porém a rotina do mesmo jogo vai fazer com que ele aprenda o jogo e não tenha mais dificuldade, então não se desenvolva mais. Agora, se você mudar, ele vai ter a rotina que vai mostrar para o corpo dele: eu preciso fazer isso. Agora é a hora de eu fazer isso. Depois é a hora de eu fazer aquilo. Isso é a rotina que a gente tem que criar com todas as pessoas desde que nasce. Porém, você vai diversificar o que você vai fazer naquela rotina. Ah, todos os dias, 8 horas, eu vou jogar alguma coisa. A rotina é todos os dias, às 8 horas, eu jogar. Porém, o que eu vou jogar, o jogo que eu vou fazer, não vai ser o mesmo todos os dias e eu vou estar diversificando, porque existe uma gama enorme de coisas que eu posso fazer. Pegaram isso daí? É bem interessante, é muito importante para a gente pensar dessa forma. Outra coisa que eu preciso pensar sobre o Estatuto do Idoso e a psicomotricidade é o seguinte:
Quando a gente fala de Estatuto do Idoso, ele não veio só para garantir direitos, ele veio para trazer os deveres. E esses deveres, ele cai sobre nós, cuidadores, da seguinte forma. Como eu falei, se o familiar não estiver presente, quem vai ter a responsabilidade legal de estar fazendo essas atividades físicas e recreativas com o paciente somos nós, cuidadores. Porém, se nós somos os responsáveis, os deveres caem sobre nós. Então, isso nós temos que ter noção de que realmente é obrigação nossa, pois nós temos deveres com aquele paciente, não só deveres de forma contratual, ou seja, por nós sermos contratados para estar fazendo essa atividade, mas como sociedade. Mesmo que não fosse obrigado, é uma função nossa, é um dever nosso como social, como sociedade, promover essas atividades físicas e recreativas com o nosso paciente. Professor, mas se é obrigação nossa e nós estamos recebendo, caso eu não faça, acontece alguma coisa conosco? Sim, acontece. Acontece tanto com você quanto com o paciente. Com você, que se alguém te denunciar, os familiares reclamarem judicialmente sobre você, você vai ter que responder por negligenciar todos esses direitos que nós falamos aqui, através da não realização de atividade física e recreativa. Olha a importância e a complicação que pode ser não trabalhar com isso. Outra coisa é que o seu paciente vai ficar desassistido. Desassistido significa sem aquela atividade que estaria trazendo um melhoramento, trazendo uma melhor qualidade de vida e o restabelecimento de áreas da vida do paciente. Isso tudo porque o profissional que está trabalhando, profissional entre aspas, não é um bom profissional que não tem a visão de colocação em prática dessas atividades. Então, pessoal, o vídeo dessa aula foi esse, é um vídeo um pouquinho mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham a noção de que tem algo totalmente relacionado entre Estatuto do Idoso e psicomotricidade. Então, nós vimos que a psicomotricidade, trabalhando com a terceira idade, é a forma de colocação em prática de todos aqueles direitos que o nosso idoso tem garantidos por lei. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.